e nesse vídeo a gente estreia um quadro novo, Heróis da Vida Real. 1, 2, 3, Chavão! Bom, galera, e antes de começar o conteúdo aí pra te ajudar, eu vou pedir para que os meus irmãos, os meus brothers se apresentem. Então, rapaziada, fala o nome de vocês, a idade e a empresa que vocês trabalham. Mas, gente, antes de mais nada, a gente não vai citar a empresa que eles trabalham, até porque, para não dar a entender que eles estão falando em nome da empresa. Então, eles vão citar as empresas, meio que deixar subentendido e com certeza você vai matar na hora. Se você quiser saber, me manda mensagem lá no meu Instagram que eu vou te contar as empresas que eles trabalham. Então, rapaziada, agora a mesa é de vocês, eu vou muito mais ouvir do que falar. Fiquem à vontade aí, quem quiser começar, começa aí. Meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos e eu atuo no segmento bancário, trabalho num dos 3 maiores bancos aí do Brasil. Bom, meu nome é Vini, tenho 23 anos também. Hoje trabalho numa consultoria focada em pesquisa e a parte de ciência do consumidor e eu atendo o maior varejista alimentar do Brasil. Bom, meu nome é Vitor, tenho 22 anos e eu também sou do setor bancário, trabalho no maior banco privado do Brasil. E é isso. Firmeza, rapaziada. Seguinte, agora que vocês já se apresentaram, agora a gente vai entrar firme e forte no conteúdo. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, eu tenho certeza que a minha audiência tem, eu sei que vocês passaram por isso. O que vocês acham que um estagiário ou um trainee, ou aquela pessoa que está no período de experiência ali dos 3 meses, ela precisa ter e fazer? Quais são as atitudes que ela precisa ter para passar de trainee, estagiário, período de experiência, para ser efetivado ali da maneira como vocês foram? Se vocês não souberem o que falar, falem o que vocês fizeram para ser efetivado. Eu acho que um estagiário, em primeiro ponto, ele tem que ter a garra, assim, correndo na veia. Um cara que está estagiário, que ele está começando numa empresa, ele nunca pode ser um cara que se omite de responsabilidade, nunca pode ser um cara que não vá para cima. Experiência própria também, quando eu comecei no meu trabalho que eu tô atualmente, que eu atuo hoje, eu sempre procurei isso de ir para cima, trabalhar sempre mais do que os outros, tentar me destacar, procurar aprender e ficar sempre rodeado de pessoas que pudessem me ajudar de alguma forma. Acho que uma dica boa também é ser você mesmo, assim, é importante a pessoa não querer ficar se comparando com outros estagiários, nossa, a pessoa tá melhor do que eu, tá pior do que eu. Acho que é importante você ser você mesmo. Quando você se concentra no que você faz, no que você é muito mais fácil de você ficar bom, de você conseguir aprender as coisas mais rápido do que ficar se comparando. O tempo que você gasta se comparando com outras pessoas é o tempo que você pode estar investindo em você para ficar melhor e estar se desenvolvendo. Então, acho que é uma dica super importante para quem está começando. Foque em você, pense no seu próprio crescimento e força de vontade nisso daí. Eu acho que também tem um ponto bem importante, que é a questão de quando você está estagiando em um período de experiência assim, todo dia que você chega no trabalho, você tem uma missão interna. Eu pelo menos tinha, que era todo dia aprender uma coisa nova. Como o banco é uma empresa muito grande, tem bastante sistemas, bastante parte técnica, falava, para eu me diferenciar aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber bastante sobre onde eu tô. Só que é muita coisa, então, tipo, em 3 meses, talvez você não conheça nem 1/10 do que é aquilo, mas tá tudo bem, tipo, teve várias vezes que, mano, de verdade, eu falo, velho, eu não sei nada e já faz 3 meses que eu tô aqui. Só que com o tempo, você vai pegando mais experiência e tudo mais, de estar lá estagiando, e aí você fala, hoje eu aprendi A, amanhã eu vou aprender A mais B. Aí você foca só no A mais B. E no final do mês você vai ver que você aprendeu pra caramba já, sabe? E acho que isso foi um dos diferenciais para o pessoal me valorizar lá dentro. Além também da questão de relacionamento, sabe? Acho que quanto mais você se põe à disposição do seu chefe, quanto mais você está em prol da empresa, acho que mais eles veem isso, ainda mais em estagiários. Acho que é uma questão que eles prezam muito pela cultura, né? Porque eles pegam você para te moldar dentro da empresa, praticamente. Entendi. E aí uma dúvida que agora com o papo surgiu, em algum momento da história de vocês, sempre vamos falar do atual emprego que vocês estão hoje, tá bom? Que acho que é a memória mais recente. Vocês tiveram medo de não ser efetivados? Com certeza. Isso até 6 meses antes da efetivação, sempre tem aquele friozinho na barriga. Tem aquele friozinho na
na barriga, porque a gente sabe que é muito difícil terminar a faculdade efetivado, terminar a faculdade não efetivado e depois você correr atrás de um trabalho quando já está perto para se formar. Tá, beleza, calma que essa é uma informação importante para a galera. Vocês foram efetivados estudando ainda? Sim. Galera, então isso é muito importante. Eu sei que tem muita gente talvez que busque um estágio bem na fase final da facul ou já para acabar. Então, pelo que os meninos estão falando, quem me acompanha aqui conhece minha história, sabe que eu nunca fui estagiário, que eu nunca trabalhei registrado, então eu não tenho essa propriedade, por isso que eu trouxe os meninos. Então, talvez se você hoje está aí no finalzinho da faculdade e não conseguiu um estágio ainda, corre atrás do seu estágio, porque como os meninos falaram aqui é muito difícil. Então podem voltar aí. E aí eu já vou pegar outro gancho para perguntar. Todo mundo falou que teve medo. Como que vocês lidavam com esse medo? Tipo assim, se vocês pudessem dar um segredo pra galera, tipo assim, porque eu sei, começou o primeiro trampo, primeira grana caindo, e aí vem o medo, tipo, parece que você vai voltar. A vida parece que você vai regredir. Como que vocês lidavam com esse medo durante os dias, assim, de falar, sei lá, talvez, eu preciso fazer mais pra me garantir? Como é que é? O que passava na cabeça de vocês? Uma validação também que é importante, sempre alinhamento com quem trabalha com você. Seja teu líder, seja um parceiro, um amigo, um confidente dentro do trabalho. Claro que às vezes tem empresas que a gente não pode se expor muito, não pode falar muito por hierarquia, assim por diante, mas sempre que você puder se abrir e conversar com alguém, acho que é importante, porque você vai sempre trilhando alinhado com o que estão achando sobre você também. Do tipo, olha, eu estou fazendo esse trabalho, qual que é a sua percepção sobre o que eu estou fazendo? O feedback, você está gostando? Exatamente. Você está gostando do que eu estou fazendo? Acha que tem alguma coisa que eu posso melhorar? Você indica conversar com alguém? Então acho que é importante sempre deixar claro também que você tem essa insegurança, não que você não sabe, mas que você está querendo correr atrás de deixar tudo perfeitinho. Coisa de vontade. Exatamente. Acho que deixar isso bem claro. Em conversas informais também você consegue pegar muito isso. Um exemplo também no meu trabalho, que assim, era sempre muito... No horário do trabalho não se falava muito sobre as oportunidades que tinham, sobre as vagas que estavam surgindo. E foi um método que eu consegui pegar, que assim, eu consegui colar muito no meu chefe, assim, descobri o que o cara gosta e entrei na vida pessoal do cara. Então, de final de semana chamava ele para fazer alguma coisa, mesmo que você não queira fazer isso de fato. Eu acho que é um ponto legal você acabar conhecendo a pessoa no dia a dia, entender as necessidades dela, que você consegue captar, você consegue sair na frente de algumas outras pessoas numa concorrência, numa vaga. E assim, sendo sincero, a gente sabe que não tem nunca uma vaga para todo mundo. Sim. A gente vê empresas com processos seletivos gigantescos, lote de estagiário, e a gente sabe que só tem uma ou duas vagas. Ou seja, você tem que se destacar e achar um caminho, o que vai fazer brilhar os olhos do cara, o que vai fazer brilhar os olhos do seu chefe. A gente sabe que o estagiário ele não é um cara técnico, como o Vitinho falou, ele está para aprender. Então é muito mais comportamental do que você ser um cara técnico. É isso que vão te valorizar para você ser efetivado com sucesso. Acho que também é um ponto aí que os meninos falaram, que é super importante, que é a comunicação. Então, se você está alinhado com o seu chefe, com a tua equipe, você sempre vai receber feedbacks não formais, mas eles são os mais reais que existem. Então, assim, você sempre está pedindo dicas, você sempre está tipo, o que você acha que eu posso melhorar nisso, o que eu posso melhorar naquilo. E assim, para mim, de verdade, acho que 90% do tempo é a parte social dentro da empresa e 10% a parte técnica de processos. Porque a partir do momento que o ambiente corporativo, o ambiente que você está trabalhando, ele te proporciona o bem-estar, a galera gosta de você está num ambiente descontraído, você consequentemente consegue performar melhor, entende? Entendi. Então, eu acho que isso é essencial. Às vezes, vou dar um exemplo, tem pessoas lá no banco que eu conheço que eram estagiários comigo, e assim, é muito doido isso, porque elas estavam na cara que não gostavam do que faziam, mas a área era muito legal. Então eles ficavam lá. Ficavam pela área. Pelo prazer. Exato. Tá lá, entendi. E acho que esse é o louco da vida, assim, de trabalhar e tudo mais. Que, tipo, no trabalho é o tempo que a gente fica mais que com a família. Mais do que com a família. Mora no trabalho, praticamente. Exato. Né? Então, acho que você tem que ter um ambiente legal ali pra trabalhar, sabe? E eu acho que uma coisa também que eu queria só deixar claro pra galera que assiste a gente,
é óbvio, né? Você vê os meninos aqui hoje trabalhando em grandes empresas, mas todos nós aqui viemos da Zona Leste de São Paulo. A gente não vem de uma família rica, tá bom, gente? Isso eu posso garantir para vocês. Os meninos batalharam muito para chegar até onde chegaram, e eu nem vou perguntar para eles o que eles fizeram antes, porque isso é um papo para um outro vídeo, tá? E o que eu queria saber, eu conheço a história de cada um de vocês, mas a sua, Vi, eu conheço acho que mais intimamente na questão de estágio e tudo mais, e eu sei que teve um período lá no banco que teve um cara que meio que não curtia você, tipo um supervisor seu, que parecia que o cara queria te gongar, né? E eu acho que muita gente, talvez, a gente tá falando só das coisas boas, né? Mas talvez pode acontecer no seu ambiente de trabalho de você ter um cara que não te curte, ou que o cara vai tentar, entre aspas, te ferrar. Isso pode acontecer. Sim. E aí eu queria que você falasse como que você lidou com essa situação, e o Vini e o Lu dessem uma dica pra galera que, se de repente encontrar um cara, talvez um estagiário que talvez esteja brigando pela mesma vaga que você, que não que a gente vai ver o cara como um concorrente, mas como que a gente faz pra lidar talvez com que o cara queira, desbancar a gente? Como que a gente pode fazer isso? Fala pra nós aí. Então, foi uma época aí bem complicada que eu tive, que hoje eu tenho orgulho de falar que eu consegui passar, né, com sucesso. Acho que o mais importante de tudo é você resistir. Então, a partir do momento que você vê que você percebe isso, que a pessoa está querendo passar por cima de você, não está aceitando muito o que você fala, tenta fazer coisas por trás de você, é algo que você tem que levar como lição. Então, acho que já aconteceram bastante coisas na minha vida que eu tentei ressignificar e ver que, foi uma coisa ruim, mas tem um significado bom por trás, né? Então, acho que isso só serve para me motivar mais, sabe? Então, quando acontecem essas coisas, eu tento ver a situação e tento pensar, o que eu posso tirar de bom aqui disso? Aprende com isso, né? É meio como se você tirasse o foco tanto da situação e do cara, exato, e focasse mais em você. Exato, e aí eu falo, o que eu posso fazer para reverter esse jogo, mas sem contar com ele? Então, por exemplo, na situação, eu tinha que entregar um projeto, e aí ele meio que estava me ajudando, assim, só que ele não me ajudava, entendeu? Ele falava para todo mundo que estava me ajudando, mas não estava. E o que eu fiz? Terminei o projeto e tudo mais, e aí depois, quando eu fui mostrar para o meu chefe, eu mostrei sozinho. Entendi. Então, assim, os méritos, eles foram para mim porque eu fiz, sabe? Eu sou uma pessoa que não gosto muito de querer me promover e tudo mais. Eu gosto que me reconheça pelo meu trabalho, sabe? Sim. Então, acho que isso é super importante e me deu uma experiência muito importante, porque principalmente em banco a gente tem muitas situações adversas, né? Acho que o Lu também pode falar bastante disso, que assim, é um conflito ali entre os próprios funcionários muito grande. Então, uma disputa por espaço, disputa por oportunidade, e acho que só sobrevive quem realmente consegue se diferenciar ali dentro, né? Entendi. É uma característica do segmento, né? O meu pai também sempre trabalhou no segmento bancário, ele sempre cresceu ouvindo dentro de casa ele falando isso, que era um segmento que ainda tem uma remuneração diferenciada, mas que ele exige um nível de trabalho um pouco mais diferenciado do que, acredito, que outros segmentos. Eu tenho uma história legal para compartilhar também, que quando eu entrei de estagiário, tinha um outro estagiário que estava 6 meses lá no banco também, e tinha um agravante, assim, que eu falo para você ser efetivado a favor dele, que o cara tinha um filho. Ou seja, então o cara ele já era rotulado dentro do trabalho, que ele precisava muito mais do que eu, porque assim, assim como o João falou, a gente veio de uma família simples, mas o cara era muito mais rotulado que, precisa de um trabalho do que eu, né? E o cara trabalhava muito bem também. Então, assim, eu já cheguei num ambiente que o cara dominava, e meu chefe falou, cara, só vou ter uma vaga daqui a 1 ano.
vocês dois se virem aí, quem fizer o melhor trabalho, você vai conseguir ficar com a vaga. Ele entrou junto com você, Lu? Ou ele entrou antes? Não, ele já estava lá 6 meses antes e eu entrei já depois. Teoricamente ele tinha 6 meses na sua frente. Exatamente, ele já tinha preferência para ser efetivado, porque geralmente o pessoal respeita essa fila dos estagiários para serem efetivados. Eu pensava todo dia, o Vitinho falou, era uma missão interna, assim, além de você aprender o trabalho, eu falei, como que eu vou fazer para conseguir passar na frente desse cara, sem ser sujo, claro, nada absolutamente disso, todo mundo dentro respeitando os nossos valores. Acho que é muito importante a gente respeitar nossos valores também. Sim. Você colocar limites, falar, puta, até onde que eu vou para conseguir o meu objetivo. E o cara trabalhou muito bem. E o que eu consegui tirar, eu falei, você tá trabalhando 8 horas por dia, eu vou trabalhar 10. Aí o cara começou a trabalhar 10, eu tô trabalhando 12. Eu tô indo de final de semana, eu tô chamando meu chefe para ir fazer relatório do banco de final de semana, que algumas vezes já aconteceram. Você tava sedento pela vaga. Eu tava sedento. Lá meu prato de comida. Esse bagulho é meu. Eu falei, esse bagulho é meu, ninguém tira de mim. E eu tirei essa diferença no pessoal também. Eu comecei a ter um contato mais pessoal com o meu chefe, eu comecei a ganhar efetivamente o que o cara gosta. Então, assim, o mundo não é justo, gente. Então, o que eu tenho de dica para falar, se você não consegue ganhar o cara na diferença técnica, tem algum ângulo para você conseguir que a vaga seja sua. Seja na força de vontade, no trabalho árduo. Eu acho que essa questão que você falou aí, mano, sensacional, velho. Tipo, você tava focado naquilo, mano. Então, você não ia descansar enquanto você não conseguisse. Depois que acontece, cara, te tira um piano das costas, assim. Se eu fosse dar um conselho pra vocês, é que esse período ele é difícil, ele é turbulento, porque tem faculdade e trabalho tudo ao mesmo tempo, uma pressão do caramba, seus pais te pressionando, você tendo que conciliar a vida social com o trabalho, e assim. Mas depois que passou um minuto, passou depois de um ano que você foi efetivado, né? Você tira um piano das costas, o primeiro saláriozinho que cai também, acho que felicidade. Eu sou um cara que vocês me conhecem, eu curto muito esse lado assim, eu sou fissurado para ganhar dinheiro e o primeiro saláriozinho que pinga na conta, você tira o piano das costas e fala, agora vou conseguir tocar a minha vida de boa. E você falou de estar bem, né, de ser reconhecido, acho que é o que eu tava falando antes. Quando você foca no seu, né, eu quero ser o melhor no que eu faço, não tem quem tire, assim. Se eu sou estagiário, eu vou lutar para ser o melhor estagiário da minha área, da minha empresa, para que eu seja reconhecido pelo meu trabalho e estou ali pronto para ser efetivado. Mesma coisa se você já é analista júnior, analista pleno, analista sênior, seja o que for, sempre pronto para o próximo passo. E não querer mostrar que você é melhor que o outro. Né? Eu sou muito bom para que me reconheça dessa forma. A jornada é você com você mesmo. Exato. E você já teve uma situação, Vini, que tipo, dentro do período de estágio, com o chefe, o cara não era tão... Ao invés do cara te ajudar, meio que o cara fala, faz lá, Vini, ou você não passou por isso? Já passei por isso. Então foi praticamente uma lei, tipo... Acontece. É real, não é uma vez ou outra, né? Ao contrário, uma vez ou outra que não acontece. Que não acontece, entendi. O meu caso foi um pouco diferente, não foi muito... talvez interno, ou talvez me queimando, mas era uma pessoa que estava me liderando na época. Ouvi alguns gerentes falando, uma pessoa muito júnior para estar liderando o estagiário já, alguém que está começando, e eu tive muito mais dificuldade que os outros estagiários para começar, justamente pelas oportunidades. As contas que eu cuidava, as coisas que eu fazia no meu trabalho eram muito diferentes do outro pessoal. Então, eu demorei cerca de uma semana para conhecer a minha chefe, porque ela estava em cliente, estava palestra na casa. Mas você fala diferente como, Vini? Tipo, só pra gente tentar deixar muito claro pra galera, que aí você fala, era muito diferente dos outros estagiários, mas eram diferentes como, tipo, parecia, não sei se eu entendi errado, mas era como se você tivesse mais responsas do que eles, tipo, talvez com um cliente que se atendesse, uma parada isso, assim. Na verdade, eles tinham mais oportunidade de mostrar o trabalho, tinham mais oportunidade de fazer coisas diferentes do que eu. Estavam com melhores clientes do que você. Eu não diria melhores, mas eles conseguiam já ajudar na rotina. Eram oportunidades mesmo. Exatamente, oportunidade de mostrar o meu trabalho. Entendi. E eu percebi que eu estava ficando para trás nessa corrida, né? Exatamente o ponto. Eu falei assim, o que eu vou fazer para me diferenciar? Então eu falei, o que eu sou bom, né? Sou bom e sou um cara muito curioso. Então ia pessoas que eu falava, nossa, que legal o trabalho que você está fazendo. Como que você fez isso? Então assim, bater o olho na tela das pessoas mesmo e falar, o que você está fazendo aí? Curiosão, a pessoa, que legal. E isso no começo é muito bem reconhecido também, tipo, nossa, a pessoa é interessada, ele quer saber o que a gente faz. Ele quer ativo, né? Exatamente. Então foi uma fortaleza que eu tive de me apoiar nisso, de ser curioso, de ir atrás das pessoas.
E acho que é sempre bom também, não seria aquela inveja, mas ter alguém que você admira no trabalho também. Tem sempre um espelho, né? Nossa, o que essa pessoa está fazendo? Né? Exato. Acho que Mas se você vai atrás do que aquela pessoa fez para chegar onde ela está, é uma forma também de você conseguir. Então, por exemplo, tinha um menino que era um prodígio lá, que o pessoal falava, um estagiário, tudo super rápido e efetivado. Eu fui conversar com ele. O que você sofria quando você entrou? Eu tô sofrendo isso. Você já passou por isso? Ele já passei por isso. O que você fez para reverter? E olha, você pode fazer isso, você pode falar com tal pessoa, você pode... tal coisa eu posso te ensinar. Então, muitas vezes as pessoas não sabem que você quer aprender aquilo. Se você não levantar a mão e falar, eu quero saber o que você faz, eu quero aprender o que você está fazendo, a pessoa não vai falar assim, oi, quer aprender isso hoje? Não tem muito isso, né? Todo mundo está tarefado no próprio trabalho. Comunicação. Peraí que eu preciso dar um insight que eu peguei aqui. Galera, é o seguinte, o que o Vini acabou de falar nada mais é do que você trocar a inveja pela admiração. Perfeito. Então, mano, você tá vendo o cara lá, o cara tá lá aprendendo, o cara é bom, troca uma ideia com o cara. O cara às vezes vai te ajudar, mano. E outra coisa, o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Talvez o que você está passando é o que um deles já passou ou você vai passar ainda. Tem muita gente que vê meus vídeos que tem 14, 15 anos. Então, cara, quanto antes você aprender isso daqui, vai ser fundamental para você. Então, por favor, não olha para esse vídeo, não olha para eles com um olhar de admiração e nem como as pessoas negativas aí que já vêm tentar achar um motivo para desmerecer o que a rapaziada tá falando aqui. E realmente, mano, aprende com eles. Tenho certeza que eles vão poder te ajudar. Fala aí, irmão. Desculpa, aqui tem um insight. E eu acho que até para falar, inclusive, desse ponto que você comentou, até para fechar meu ponto, com relação a inverter as coisas, né? Do ruim virar para uma oportunidade, que é muito o que você tá falando também. Essa questão de falar, meu trabalho é operacional, meu trabalho é ruim, tudo bem. Então, se você é estágio, você não está aprendendo, o que você pode tirar dessa experiência para ficar bom no que você está fazendo, para depois pular para uma outra oportunidade? Esse papo de, eu tô aqui, eu não gosto do que eu faço, mas eu preciso estar aqui para efetivar. O estágio, gente, é um momento de experiência. Se vocês estão vendo que o estágio não está legal, vocês acham que pode buscar alguma coisa, o quanto antes vocês puderem fazer isso melhor. Tanto para entrar no estágio, porque isso também ajuda muito na faculdade, né? Se é uma da área que vocês estão estudando, vocês vão perceber que a aula vai ficar muito mais fácil. Tem aula que você nem vai precisar ficar, 100% concentrado, porque você já está começando a mastigar o assunto. Então, acho que tenta sempre ver esse outro lado da moeda, assim, se tá ruim aqui, o que desse ruim que eu posso pegar para dar meu próximo passo. Nem que seja para me desenvolver melhor na faculdade. Exato. Nem que seja isso. Tem algum aprendizado. Galera, é o seguinte, eu sei que a gente tava falando de tudo que o cara precisa ter, das coisas boas, mas agora eu queria fazer uma pergunta para vocês e ela é muito mais delicada, que é o seguinte, umas semanas atrás eu abri uma caixinha de perguntas no meu Insta e uma menina perguntou, Mexerica, o que eu preciso ter para passar numa entrevista de emprego? E aí eu respondi e eu respondi com um estudo que eu tinha estudado, obviamente, né, um estudo que eu estudei, que é de uma empresa que ela fala que 90% das demissões que acontecem hoje é por questões comportamentais. Ou seja, a pessoa é sim admitida pelo currículo, pela parte técnica, mas quando chega na hora H, aí nos 3 meses, enfim, no 1 ano de estágio, ela acaba cagando no comportamento. Então eu queria saber de vocês, o que um estagiário, um trainee, a pessoa que está na fase de experiência não pode fazer de jeito nenhum se ela quer ser efetivada ou não? Se ela quer ser efetivada, né? Acho que período de estágio, a gente estava falando já, é um período de aprendizado, né? Então, acho que tem que deixar bem claro que você está ali disposto a se moldar, a entender como a empresa funciona, a trabalhar do jeito que a galera gosta de trabalhar. Deixa claro que você está ali para aprender. É muito comum, e acho que o pessoal deve ter passado por isso já em entrevista, estagiário que tem 8 línguas, que já trabalhou em 8 lugares, que já foi CLT e que está procurando estágio. O pessoal sente, nossa, mas você tem toda essa experiência e está aqui querendo o quê? O que você quer com esse estágio, né? Então, acho que a prepotência de querer dizer que você sabe demais, eu acho que não é a hora. É deixar claro assim, eu estou aqui para aprender, eu não tenho muito de conteúdo, mas eu tenho muita vontade de aprender, eu estou aqui, eu quero ver como funciona, eu quero entregar. Então, acho que o comportamento que você comentou, por mais que as questões técnicas de currículo pesem, um Excel, um PowerPoint, que até a faculdade ensina alguns pontos, detalhe. Se você tem essa força, esse sangue no olho, né, deixa claro na entrevista que você está ali para entregar como um estagiário muito bom, é uma dica. Não seja prepotente. Acho que essa seria uma dica bem valiosa. Assim. Tá, acho que exatamente nesse ponto, assim, as grandes empresas, como as que a gente trabalha, elas buscam estagiários que ainda estão crus. Então, assim, muitos são primeiro emprego, muitos têm pouca experiência. E o que eles fazem? Eles pegam essas pessoas para moldar de acordo com a cultura organizacional deles.
E aí, a partir desse momento, o estagiário ele já vai estar apto a entrar de uma forma mais fácil e sem sofrer tanta controvérsia ali dentro da tua própria área e do banco. Então, acho que assim, nesse ponto, ele é um funcionário mais barato para a empresa e que vai entrar já de acordo com a expectativa da empresa. Muitos desses pontos o Vini disse, e assim, a experiência própria em alguns processos seletivos, eu estou no último semestre aí da faculdade, né, do Mackenzie, só que existem muitas outras faculdades que no mercado são mais renomadas, e eu fiz alguns processos seletivos e tipo, as pessoas que estavam nessas faculdades, elas acabaram não passando no processo e eu que passei no final. Porque eu demonstrei mais vontade no processo, eu sabia falar talvez um pouco melhor que elas, ou sabia me virar ali no meio das perguntas, nas dinâmicas. Sempre falei que eu estava lá disposto a aprender, nunca falei que eu era dono de tudo, sabia tudo, já tinha experiência. Então acho que isso é fundamental. E agora, calma, antes de pegar na respirada, eu vou mudar a pergunta para você, vai começar por você, se prepara que essa é difícil. Seguinte, me fala um erro que você cometeu no seu período de estágio, que se você pudesse voltar lá, você faria diferente. Vou voltar para vocês dois também, hein? Uma parada aqui. Caramba, beleza, né? O cara me ferra assim, vocês respondem as duas perguntas bonitinhas e... Eu quero saber de vocês. Você vai ter resposta. Não, se alguém tiver alguma parada aí... Você tem, Vini? Então, enquanto o Lu pensa, o Vini responde, mas vou voltar pra você. Como comentei, estágio está ali para aprender. É muito comum a gente ensinar uma coisa, ou você vê pela primeira vez e a pessoa pergunta, você entendeu? Aí você fala assim, não, entendi. E às vezes você não entendeu muito bem, então... Não tenha medo de dizer que você não sabe, não tenha medo de dizer que você não entendeu. A pessoa não vai te achar burra, e se ela te achar, ela quem está errada. Nosso estagiário não entendeu, ele é idiota. Não é isso. A pessoa que não é um líder bom e não está pronto para ensinar. E você fez isso uma vez? Fiz. O erro que eu cometi é ficar quieto, tinha medo de perguntar de novo. Então eu estou dando essa dica valiosa para vocês que estão começando, não tenham medo de perguntar. Você entendeu? Não entendi, preciso entender de novo. Alguém tem uma pergunta? Sim, eu tenho, eu não entendi o que você falou. É isso que a pessoa quer. Quando a pessoa pergunta, tem uma pergunta, é porque ela quer que você faça alguma. Então, não tenham medo, gente. Perguntem o tempo todo, sejam chatos com esse critério, porque é o que vai fazer vocês terem o conhecimento. Pergunta é conhecer, entendeu? Aí, agora vocês sabem como funciona. Não pode responder a mesma coisa que ele. Vamos lá. Um erro que eu cometi no começo, acho que muita gente eu vejo cometendo hoje em dia também, é o cara, sou estagiário, mas não quero fazer coisa de estagiário. Sempre tem na linha desse estagiário sênior aí, o cara poliglota, fugidão, ele fala, não, vou fazer isso porque não. Isso aqui é coisa braçal demais, operacional demais, então não caiam nesse erro. Estagiário é para roer osso, cara, você está entrando de baixo. E assim, até para você chegar num estágio com uma empresa boa, você passou por alguns outros estágios também que te remuneravam menos. E, cara, hoje eu vejo também pessoas de 30 anos, não vou começar nesse trabalho porque paga, R$300, R$400. Todo mundo começa de baixo, vai roer osso, cara. E não fique com essa mentalidade, eu sou estagiário, não vou fazer porque é operacional. Não seja esse estagiário sênior que todo mundo odeia. Seja estagiário humilde que corre atrás, rala e vai pra cima. Então eu já cometi esse erro. Eu já cometi esse erro no começo já, de falar, não vou fazer isso. Eu estudei, estou estudando numa faculdade boa, já vendi outros trabalhos, por que eu vou fazer isso? Porque eu sou estagiário. E a galera não trabalha um pouco mais bruta, você fala, não, cara, você é estagiário, você vai ter que fazer. Faz e pronto. E faz, e assim, isso me ajudou a crescer demais. Então é um erro que a galera continua cometendo e eu vejo demais ainda. Top. E você, Vê? Não pode ser nenhum dos dois, certo? É difícil isso porque eu vivi basicamente bastante disso, acho que é o comum de muitos estagiários, mas um ponto que eu tenho a acrescentar aí, acho que é a questão de assim, querendo ou não, o estagiário dentro da empresa, ele tem é cultural isso, eu acho, tipo, a galera meio que zoa o estagiário e tudo mais. E assim, no começo, como você não conhece muita galera e tudo mais, você fica meio retraído mesmo, sabe? Você ouve umas besteiras que fala e fica quieto. E talvez nesse começo eu tenha errado nisso.
Só que teve um momento que, a partir do momento que eu estava começando a já entregar valor dentro da empresa, o chefe sempre gostava de mim. E aí começou a ter um momento em que, assim, o pessoal brincava e eu queria ser respeitado como uma pessoa já efetiva. Então, mas você estava estagiando ainda. Eu estava estagiando. Só que o que aconteceu? Pela minha postura dentro da área, o pessoal começou a me respeitar, entendeu? Entendi. Então, acho que assim, um conselho que eu tenho para dar também para todos é assim, não se julguem por ser estagiário e você é menor do que ninguém. Você não é menor do que ninguém ali. Assim, você é estagiário, mas você tem que estar com pensamento de efetivo já. Então você é igual a todos que estão ali. Então, se alguém quiser te menosprezar, falar, o estagiário, não sei o que lá e tudo mais. O seu trabalho, se tiver que roer osso, como o Lu falou, você vai roer. É achar o meio termo entre roer osso e ser tipo... Exato, mas assim, na questão social, de tipo, o pessoal querer te deixar de lado, acho que quando você meio que rebate isso, meio que tenta mostrar teu valor, é aí que o chefe vai falar, essa pessoa ela não é tipo passiva, entendeu? Ela é proativa, ela tem personalidade, acho que é isso que a galera quer ver. Você não pode ficar baixando a cabeça para qualquer analista ou qualquer pessoa que fale qualquer coisa tipo de você ou do seu trabalho, sabe? Mas eu acho importante, assim, é porque vocês deram opiniões que talvez na cabeça da galera pareça que é muito diferente. Entendi. Mas eu acho que é só para tentar deixar um pouco mais simples, galera, é achar o meio termo. O Lu falou que você tem que roer osso, sim, eu concordo. E o Vi falou que você precisa roer osso, sim, mas tem um limite até roer osso. Né? Que não que ele esteja discordando do Lu e nem que o Lu esteja discordando do Vi. Mas é que você precisa achar o meio termo. Não é porque o cara fala, você precisa roer osso que você vai limpar o chão com a boca. Né? Você sempre precisa ter muita clareza daquilo que você tem que fazer. E é óbvio, aquilo que o Lu falou, dos valores. Então, se tá mandando você limpar o chão com a boca, se o seu valor não faz, não tem que fazer, sabe? Mas se pede, não tem problema. E aí, eu percebi uma coisa muito, muito legal que vocês falaram, que soou aqui, é uma parada que eu adoro, que é sobre mentalidade, né? Eu vi que o Lu falou muito disso, de ter a mentalidade, o Vi falou também de ter a mentalidade de já efetivo quando você é estagiário. E aí eu queria fazer, já estamos caminhando pro final da entrevista, e eu queria saber, o que vocês acham que é importante o cara estudar depois de ser efetivado? Por que eu tô falando isso? A gente falou até agora do cara estagiando, mas todos aqui já estão efetivados. Eu tava até conversando com o Lu. O Lu odiava ler. O Lu não curtia ler. E de um tempo pra cá ele falou, mano, eu tô lendo pra caramba, sabe? Eu tô curtindo, eu tô lendo, mano, eu li esse livro, eu li aquele livro. E a gente é um canal de conteúdo. E talvez muitas das nossas galeras não consumam esse conteúdo porque acham que talvez não é a hora ainda. Então eu queria saber de vocês, o quanto que vocês acham importante, né? Agora eu vou falar um pouquinho como mexerica. Eu sou uma pessoa que eu amo estudar, eu não paro de estudar. E, obviamente, o tanto que eu estudei foi o que me fez escolher os frutos do que eu estou colhendo agora. E vocês hoje, o quanto vocês acham que é importante, assim, o cara não parar de estudar, mesmo que termine a faculdade? Muita gente acha que terminou a faculdade e acabou o estudo, mas a gente sabe que hoje não é mais assim, e talvez esse seja um fator determinante para o cara se diferenciar. Então, eu queria saber de vocês, é importante o cara estudar? E o quanto que vocês acham que isso é importante? Se é importante, o quanto que é importante? 100%, 300%, muito importante. Estudar não sempre é estar numa faculdade, estar numa escola, estar associado ao nome de uma instituição de ensino. Estudar é buscar algo que você não conhece, aprofundar uma coisa que você já faz. Eu posso dizer assim mesmo, estando na situação que eu estou, no meu ponto de carreira que eu estou, eu também não sou um cara que gosta de ler grandes conteúdos, mas, por exemplo, eu gosto muito de YouTube. Então eu sigo vários canais de várias coisas que me interessam, fico lá 3, 4 horas no YouTube às vezes, aprendendo uma coisa de alguém que conhece bastante. Comecei a estudar música agora, estou começando a tocar guitarra, por exemplo. Então eu estou estudando com pessoas que conhecem muito, eu estou aprendendo. Então assim, estudar, gente, para quem está começando a estudar, acho que não tem formato, não tem modelo, mas não pode parar de buscar alguma coisa para se aprimorar. Estou numa área de banco, vou estudar mais sobre banco, eu não conheço o setor, vocês vão falar melhor. Eu estou estudando, por exemplo, parte de pesquisa, né, conhecimento do consumidor. Então eu vou estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então vou buscar referências e modelos de como estudar isso. Não precisa ser, livro, nossa, eu não gosto de livro. Tudo bem, vai com um formato diferente. Não, eu adoro um livro, então não precisa ir pro YouTube, vai pro livro. Então, show.
1000%, assim, estudo é muito importante. Acho que eu vou até um pouquinho mais além. O estudo é importante para você conseguir se inserir no novo meio que você tá. Boa. Cara, porque assim, você não é mais estagiário. Quando eu era estagiário, a conversa, não esperava muito a conversa de você. Esperavam que você, como tá a faculdade? Com os outros estagiários, você conversava sobre faculdade, jogar bola, coisas da vida que todo mundo sabe falar. Quando você muda uma posição, você vai conversar com o chefe acima do seu chefe, você vai receber um cliente que ele é um diretor financeiro de uma empresa multinacional. Então você tem que ter conteúdo, porque senão você fica uma pessoa vazia, a galera te acha super fraco. Então, assim, um dos livros que eu li há pouco tempo, assim, você tem que se vender como um especialista, cara, independente do nível que você esteja. Exato. E se você não estuda, você vai chegar num cara fudidão, lá vai falar o quê? Vai falar sobre futebol? Com ele, beleza, o futebol ele pode ser um quebra-gelo, mas ele não vai ser a conversa inteira. Então você tem que ter uma bagagem, você tem que ter esse conhecimento para falar sobre. Então, eu também o Joãozinho comentou que eu tô estudando também, que assim, eu era um cara que não lia e hoje estou conseguindo me tornar uma pessoa mais interessante por conta disso. Então, acho que nossa, maravilha. E você, acho que assim, um pouco do que o Vi falou, existem muitas formas de você estudar, né? E eu não sou uma pessoa que gosto muito desse sistema de faculdade mesmo. Tipo, para falar a verdade, acho que a faculdade é super importante para abrir o seu caminho dentro do mercado de trabalho, mas existem, acho que agora, diversas plataformas, graças à internet, né? Existem diversos cursos, eventos online, que você consegue ter uma forma de aproximar pessoas do mundo todo e acho que o networking, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu sou uma pessoa... Pra quem não conhece, o que é networking? Networking é quando você estabelece relacionamentos com pessoas que conseguem te agregar coisas tanto técnicas quanto pessoais ou sociais. Te agregam, né? Pessoas agregadoras. E assim, vários eventos sobre assuntos que técnicos ou não, às vezes é algo relacionado a pessoas mesmo. Você conhece pessoas que ali você pode ter uma oportunidade de aprender mais sobre, uma oportunidade de trabalho ou qualquer outro insight que você tem, que você pode aplicar no seu trabalho, sabe? Então, acho que isso é essencial para mim. Perfeito. E agora, né, vamos aí para a penúltima pergunta da entrevista, que é a seguinte. A gente falou de muito trabalho aqui, e essa era a intenção do vídeo, mas eu queria saber de vocês o quanto que vocês acham que a gente está rodeado, o quão importante, qual é a diferença da gente estar rodeado de uma galera que pensa parecido. Por que eu tô falando isso? Muita da galera que tá ali assistindo a gente tá na faculdade, talvez, e a gente sabe que na facu tem aquele grupinho da galera que, tipo, tenta, tipo, levar a gente pra um outro caminho que talvez, por exemplo, você quer estudar, mas a galera quer ir pro bar. Não que seja errado ir pro bar, mas talvez você ir estudar vai te ajudar a chegar onde você quer. Então, assim, a gente aqui, pra quem tá assistindo a gente, nós somos amigos há mais de 15 anos, a gente se encontra pelo menos uma vez por mês para trocar ideia e a gente sabe o quanto é importante a gente estar rodeado da gente, né? Esses são os caras que eu falei lá naqueles primeiros vídeos. Se você não sabe, tem um vídeo aqui que eu falo como tomar uma decisão, né? E eu contei para eles que eu ia sair do meu emprego, sabe? E por que eu tava rodeado das pessoas certas. Eu quero saber de vocês, o quanto vocês acham que é importante pra gente estar rodeado de uma pessoa, de uma galera que pensa igual a gente. Talvez a pessoa que tá ali, mano, os amigos dele já não faz mais parte, parece que ele não faz parte mais daquele ciclo. Quanto vocês acham que é importante? Qual que é a diferença pra vocês estarem perto de pessoas que, mano, sei lá, que jogam vocês pra cima ao invés de jogar vocês pra baixo? De novo, 300%. Nessa fase da vida a gente não tem muito conteúdo, né? Não tem muito conhecimento. Acho que é a fase mais importante para você se moldar como pessoa, porque é o que você vai entregar para uma empresa, que você vai entregar para um crescimento. Estar rodeado de pessoas que pensam parecido com você, que têm o mesmo propósito, que têm essa vontade que você tem, é o que vai te dar a base para se mostrar como uma pessoa que quer crescer nesse caminho. A mesma coisa depois com relação à influência. É muito difícil, e vocês sabem disso, que separar a vida pessoal 100% do trabalho. O que você é como pessoa é o que você vai acabar entregando como um funcionário, na sua essência, seus valores e assim por diante. Se você não está rodeado de pessoas que pensam como você, que gostam de te apoiar, etc., até com relação a incentivo. Você não vai conseguir crescer com uma pessoa que, não, para com isso daí, vamos para tal coisa.
Então, essa guinada, esse crescimento que você vai precisar, principalmente nessa fase de início da carreira, é crucial se você está rodeado de pessoas que te apoiam. Então, com certeza. Acho que esse é o principal ponto, cara. É a diferença entre você conseguir guinar sua carreira ou não, cara. Porque o cara ele pode até ser bom no trabalho, mas se ele continua rodeado das mesmas pessoas que puxam ele pra baixo, que é o cara que não quer saber nada com nada, o cara que tá sempre na mesma vida, cara, ele é legal até certo ponto. Você... Puta, cara, será que às vezes você tá abrindo mão de uma coisa tão pequena que te representa na sua vida pra você conseguir... E no começo pode ser difícil, pode ser chato, cara. Quando você troca esse ciclo de amizade, quando você troca esse ciclo de pessoas... Eu queria que você falasse disso, do ciclo de amizade. Pode ser chato no começo, falar, puta, cara, será que eu tô no ciclo certo? Meu ciclo sempre foi da bagunça, sempre gostei de zoar. Falei, puta, quando você troca essa chave, vai ser que te agrega tanto, cara, de conhecimento, você se torna uma pessoa tão melhor, que isso não tem como não influenciar na sua vida profissional, cara. Você pode trabalhar o que for, se você continuar sendo rodeado por pessoa que não te joga pra cima, não vai. Isso tanto em casa, namorado, cara, qualquer amigo, tudo que te rodeia, se você não joga pra cima, é um problema. E aí, acho que eles falaram tudo, né? Não tenho nenhum ponto a acrescentar. Show. Galera, muito obrigado por essa entrevista. Acho que, muito conteúdo, assim, pra mim mesmo, como eu falei, é uma aula. Eu mesmo nunca fui estagiário, mas tenho certeza que vocês conseguiram contribuir muito com a galera. Só que antes, pra gente finalizar com chave de ouro, eu queria que vocês colocassem em uma palavra, mas não pra vocês, não que foi pra vocês, mas pra galera que tá assistindo, em uma palavra, o que é o período de estágio? Não pode repetir. E não pode ser aprendizado. Uma palavra, o que é o período de estágio para a galera que está assistindo? Coragem. Acho que é persistência. Glória, talvez. Depois que vem... Nossa, que você consegue, você consegue, você sente um cara... Você sente por uma semana você vai sentir o cara mais foda do mundo. Depois que acontece, é sensacional. Vou só fazer o link do que eles falaram. Acho que coragem para começar, persistência para continuar e glória quando você conseguir ser efetivado. Galera, esse foi a nossa primeira entrevista, a nossa estreia do Heróis da Vida Real. Um baita conteúdo, estou muito feliz. Rapaziada, muito obrigado. Seguinte, galera, vai aparecer aqui embaixo na descrição o Instagram da rapaziada. Então, se vocês quiserem seguir eles lá para perguntar aonde eles trabalham, mais informações, tenho certeza que eles vão conseguir ajudar vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que semana que vem tem vídeo novo e eu espero vocês na semana que vem.